O Supremo Tribunal Federal concede liberdade a José Dirceu. Decisão é tomada no mesmo dia em que o Ministério Público faz nova denúncia contra o ex-ministro. O Rio de Janeiro tem ônibus e caminhões incendiados. Ataques ocorrem após a operação policial que prendeu 45 suspeitos de envolvimento em guerra de facções. Criminosos roubam armas e munição de empresa de segurança em São Paulo. Agentes penitenciários invadem sede do Ministério da Justiça em protesto contra a reforma da Previdência. Manifestantes voltam às ruas da Venezuela depois do presidente convocar a Assembleia Constituinte. OAB quer intervenção da Anistia Internacional no conflito entre índios e fazendeiros no interior do Maranhão. O novo Homem-Aranha. No Brasil, Tom Holland promove filme que estreia em julho. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A zona norte do Rio de Janeiro viveu um dia de caos. Traficantes incendiaram ônibus e caminhões em represália a uma operação da polícia em uma comunidade. 45 pessoas foram presas e 2 suspeitos morreram baleados. Aulas foram suspensas e moradores não conseguiram sair de casa. A Polícia Militar não quis comentar a atuação dos PMs que não reprimiram o saque ao caminhão. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, pediu há pouco ao presidente Michel Temer reforço de tropas da Força Nacional de Segurança e da Polícia Rodoviária Federal. Em São Paulo, bandidos invadiram uma empresa de segurança privada e roubaram 38 revólveres e 12 espingardas. Procurada, a empresa de segurança não se manifestou. Uma tentativa de assalto acabou em tiroteio e morte dentro de um ônibus no centro do Rio. Foi a segunda vez em menos de uma semana que o mesmo motorista foi assaltado. Diretores da Organização das Nações Unidas estão preocupados com o ataque a índios no Maranhão. A avaliação da ONU é de que o Brasil fracassou em proteger os direitos dos povos indígenas. Documentos serão entregues em Genebra esta semana. No conflito de domingo, 13 índios ficaram feridos. Em instantes, agentes penitenciários invadem o Ministério da Justiça em protesto contra a reforma da Previdência. Tratamento médico que resfria o corpo ajuda a salvar a vida de bebês com falta de oxigenação no cérebro. A gente volta já já. O relatório da reforma da Previdência deve ser votado amanhã na comissão especial da Câmara dos Deputados. Se for aprovado, o texto já pode seguir para análise do plenário. Hoje, um dos prédios do governo foi invadido em Brasília numa manifestação contra as mudanças. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu pôr em liberdade o ex-ministro José Dirceu, preso pela Operação Lava Jato. O repórter Daniel Adjuto tem os detalhes ao vivo. Daniel, boa noite. Foi um julgamento apertado, não foi? O advogado de José Dirceu diz que a denúncia de hoje foi uma intimidação ao STF, que julgaria mais tarde o habeas corpus de seu cliente. Outras 4 pessoas foram denunciadas hoje. O irmão do ex-ministro, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-executivo da Ingevix, Gerson de Mello Almada, e o ex-executivo da UTC, Valmir Pinheiro Santana. Os advogados dos 4 não quiseram falar sobre o caso. A UTC disse que não comenta investigações em andamento e a Ingevix não respondeu à nossa reportagem. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Qual é a leitura política dessa decisão do Supremo Tribunal Federal de mandar soltar o ex-ministro José Dirceu envolvido no mensalão? E o governo tenta acelerar a reforma trabalhista que acaba de chegar ao Senado. Hoje, os senadores decidiram que a proposta deve passar por 2 comissões antes de ser votada no plenário. Entre as propostas de reforma trabalhista analisadas no Congresso, uma muda as férias do trabalhador, que poderão ser divididas. Ao som das músicas e emoção dos fãs, foi enterrado em Fortaleza o corpo do cantor e compositor Belchior.
Na Venezuela, manifestantes voltaram às ruas um dia depois do presidente Nicolás Maduro convocar uma Assembleia Constituinte. Os opositores temem que a Constituinte leve à dissolução do parlamento, que hoje é dominado pela oposição. Pela primeira vez desde que os Estados Unidos atacaram a Síria, o presidente americano Donald Trump falou hoje por telefone com o colega russo Vladimir Putin. Os dois discutiram a crise da Síria e também a tensão na Península da Coreia. Putin ainda recebeu a chanceler alemã Angela Merkel na Rússia. Uma técnica pouco divulgada no país, que é a hipotermia, pode salvar a vida ou reduzir as sequelas de bebês que sofreram de asfixia perinatal ou falta de oxigenação no cérebro. E veja a seguir, o Homem-Aranha passou por São Paulo. O novo Peter Parker do cinema fala sobre como conquistou o papel de um dos mais populares super-heróis. Oi, galera! Você vai ver já já. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo constatou que muita gente já sentiu nas ruas. O tempo de alguns sinais de trânsito para atravessar é menor do que a velocidade da caminhada dos pedestres. O ator britânico Tom Holland, que está no Brasil, falou hoje numa entrevista sobre os desafios de interpretar o Homem-Aranha. O novo filme Homem-Aranha de Volta ao Lar chega aos cinemas no dia 6 de julho. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.